Fala galera, beleza? Meu nome é Rudá Beltrão e hoje eu vou falar um pouco sobre a busca binária e o conceito dela e a parte prática que a gente vai fazer em Kotlin, beleza? Então, o que que é a busca binária, né? Imagina que você quer buscar um número, né? Só que esse número está num espaço de memória absurdamente grande. Então, a busca binária ela tenta mitigar essa busca. Por quê? Porque na forma linear, ah, como a gente faria? A gente ia do início do vetor, aqui, até o fim do vetor, perguntando assim, essa informação é a informação que eu quero? Então, imagina que se o vetor ele tem 1 milhão de posições. Eu vou fazer 1 milhão de perguntas. A busca binária ela tenta mitigar isso, ou seja, fazer de uma forma inteligente essa busca para encontrar então o valor perguntando menos para o computador. Quanto menos perguntas eu faço, menos instruções eu mando para o computador, menos complexo é meu algoritmo. Beleza? Então, temos aqui o seguinte vetor, né? Então, imagina que a gente tem esse vetor aqui e o número que a gente quer buscar, ele pode estar em qualquer posição. Então, para que a busca binária aconteça de verdade, a gente tem que respeitar um princípio. E qual é esse princípio? É que o vetor ele deve estar ordenado, seja na forma crescente ou seja na forma decrescente. Então, o princípio básico que a gente vai respeitar é esse: o vetor deve estar ordenado. E para eu falar mais profundamente sobre busca binárias em vetores, eu tenho que explicar um pouco da dinâmica dos vetores. São algumas regras básicas que a gente tem que relembrar, principalmente se você é estudante de tecnologia. Primeiro, em relação ao tamanho do vetor. O tamanho do vetor é simples assim. Se eu tenho um vetor que tem 1 milhão de posições, seu tamanho é 1 milhão. Se ele tem 10 posições, seu tamanho é 10. Simples assim. Ah, o segundo, o segundo outros dois pontos que são pontos bobos, mas que a gente tem que prestar atenção em relação ao início do vetor e o final do vetor. Então, basicamente, que o primeiro elemento é o número 5 e o último elemento é o número 100. Simples assim. Outro ponto que a gente tem que prestar atenção é que para ter acesso à informação de vetor, a gente tem que imaginar que um vetor pode ser igual a um livro, por exemplo. O livro ele tem várias páginas, né? Então para eu saber o que tem em cada página, eu tenho que perguntar: esse livro nessa página tem qual informação, né? Então, para a gente ter e fazer essa analogia, a gente se pergunta: o vetor na posição 5, qual é o número que está no vetor na posição 5? Nesse caso, é o número 29, beleza? E aqui a gente tem que prestar mais um outro ponto é que o primeiro elemento do vetor, o índice dele, ou seja, a página dele, como se fosse um livro, começa do zero e não do 1, beleza? Então, se eu tenho um vetor com 10 posições, ele vai começar do zero e vai até o 9, beleza? Então, o vetor na posição 5, eu tenho a informação 29. É o mesmo que o livro na página 5 tem a informação 29. Simples assim. E agora que a gente já fez uma recapitulação de alguns princípios dos vetores, eu quero explicar como funciona a busca binária. A busca binária ah, tenta resolver um problema de encontrar um elemento do vetor. Então, nesse caso, vamos imaginar que a gente quer saber em qual posição do vetor se encontra o número 99. Aí tu vai falar para mim: pô, Rudá, isso é fácil, eu vou olhar aqui no vetor, eu sei que o número 99 está na posição 8. Beleza, mas imagina que tu tem um vetor de 500 milhões de posições. A gente não sabe onde está o número, a gente não sabe qual é a posição, beleza? Então, vamos tentar sempre fazer esse exercício. O primeiro passo é imaginar o vetor aqui em sua totalidade e tentar pegar a metade desse nosso vetor. E como que a gente pega a metade do vetor? A gente tem o tamanho do vetor aqui igual a 9, então a metade do vetor é 9 dividido para 2 igual a 4. E aí tu vai falar: porra, Dá, tu acabou de falar para mim que o tamanho do vetor é igual ao número de elementos. Eu tenho 10 elementos, o tamanho do vetor
não é igual a 10? Sim, a gente até tem um tamanho de vetor igual a 10, mas a gente quer saber o meio do vetor em relação à sua posição. E para isso, a gente tem que lembrar que o vetor começa na posição 0 e vai até a posição 9. Nesse sentido, o tamanho do vetor se dá então para início, que é igual a 0, mais o seu fim, lembra? 9, que então nesse caso 0 mais 9 é igual a 9. Então beleza, a gente tem aqui o tamanho do vetor. E o seu meio, então, é a sua posição 9 dividido por 2 igual a 4. Então, por que é igual a 4? Porque é a parte inteira da divisão. Então, a gente sempre vai pegar a parte inteira da posição. Por quê? Porque a posição do vetor não é um número quebrado, é sempre um número inteiro. Beleza? Então, dito isso, a gente achou qual é o nosso meio do vetor. O meio do vetor é a posição 4. E o que a gente tem na posição 4? A gente tem o número 25. E agora a gente vai se perguntar, né? 25 é igual a 99? Claro que não. Beleza? A gente não achou a nossa posição de vetor. E agora a gente vai passar para uma próxima instrução. Se ele não é, a gente vai perguntar: 25 é maior que 99? Não, é menor. Então a gente vai olhar para o lado direito. E se ele fosse maior? Se ele fosse maior, digamos que a gente escolhesse o número 10, por exemplo, a gente ia passar a olhar para o lado esquerdo do nosso vetor. O que significa olhar para o lado direito ou olhar para o lado esquerdo? Significa isso aqui, que agora o nosso novo vetor ele é igual ao vetor que começa do meio mais 1, ou seja, da posição 4 mais 1, posição 5 é o nosso início, e o nosso fim do vetor continua sendo o fim, que é a posição 9. A partir que a gente tem esse nosso novo vetor, a gente vai refazer a nossa busca de saber quem é o meio do vetor. E, novamente, início mais fim. O início aqui é o número 5. O fim é o número 9, de índice aqui. Então, 5 mais 9 é igual a 14. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, achamos aqui o nosso meio, beleza? E a partir que a gente acha o nosso meio, a gente vai fazer a mesma pergunta, né? Quem está no meio aqui? Quem é o nosso vetor na posição 7? É o número 66. 66 é maior que 99? Não, é menor. Então a gente vai olhar de novo para a direita, beleza? Uma vez que a gente vai olhar para a direita, a gente tem o nosso novo vetor. O vetor, então, são esses dois. E a gente vai se perguntar de novo, qual é o tamanho do vetor? 8 mais 9, início mais fim, que é igual a 17. 17 dividido por 2 é igual a 8. E agora a gente vai fazer a pergunta vetor na posição 8 é o 99. 99 é igual a 99. Sim, então a gente vai retornar a posição 8, que é o fim da nossa busca. Beleza? Se a gente não encontrasse, a gente ia retornar algum valor ali em específico, beleza? Então é basicamente isso o conceito de busca binária. Vamos dar uma pausa aqui e eu vou cortar para a minha IDE e a gente vai resolver isso em Kotlin.